Relativamente àqueles que foram esclarecimentos prestados, eu gostaria de pegarem aqui ainda algumas questões, partindo até daquilo que foram os vossos considerandos, porque a ideia que pelo menos tem perpassado é que destes números oficiais não constam os números dos animais acolhidos nas associações. E mesmo do censo que vai ser realizado pela Universidade de Aveiro, a percepção com que, pelo menos aquilo que tem sido transmitido para a opinião pública, é que será para os animais errantes, mas não está claro se estará incluído um censo nacional que inclua também os animais a cargo das associações, pois isso sim traria-nos um retrato mais real da problemática a nível nacional, cruzando então os animais que estão a cargo quer dos centros de recolha oficial, quer das associações e aqueles que depois possam estar em situação de errância. Por outro lado também, e aqui mais dirigida às autoridades policiais, sem a percepção do número de animais que possam estar à guarda de processos de crime em curso e também qual o tempo médio que demora esse tipo de processos, pois por um lado já foi referido que o facto de existir esta dúvida e este risco dependente de uma eventual declaração de inconstitucionalidade da norma, neste caso o 387, a norma criminalizou os maus tratos a animais de companhia e não a norma do abandono, o Ministério Público estar a arquivar e mal, porque aí de facto isso deveria de ser até uma questão que iremos ver e iremos questionar em sede própria porque é que isso está a acontecer, porque não foi declarada com força obrigatória geral a inconstitucionalidade da norma, se de facto têm essa percepção do número de animais, porque aí já não é uma situação de abandono, mas sim uma situação de animais à guarda do Estado, e no âmbito da inconstitucionalidade, essa era uma questão que tínhamos de facto para trazer, se sentem que está a obstaculizar o vosso trabalho no terreno, se está a prejudicar a obtenção de mandados judiciais e a intervenção das autoridades no âmbito dos crimes contra animais de companhia, sendo que no entender do PAN esta é uma questão urgente e por isso mesmo demos entrada de uma proposta para uma revisão extraordinária, para que não fiquemos à espera do processo ordinário em curso e para que não tenhamos situações precisamente como as que acabaram de aqui evidenciar. A senhora Provedora falou também aqui numa questão do exercício das competências do ICNF e é com muita preocupação que o PAN olha para a transferência de competências que ocorreu já do ICNF para as CCDRs. E, portanto, gostaríamos de saber se concorda com esta visão do Governo, porque ainda faz muito pouco tempo que vimos a transferência de competências da DGAV para o ICNF. Parece-nos que ainda não houve tempo suficiente de consolidar um trabalho importantíssimo que se começou no ICNF e, apesar de não ser a solução que o PAN tinha proposto, o PAN desejava que existisse uma direção autónoma sobre esta matéria, mas esta descentralização, de alguma forma, achamos que pode pôr em causa o trabalho que efetivamente o ICNF tem começado, inclusivamente ao nível da formação com os diferentes agentes, sejam as autoridades policiais, os médicos veterinários, as inspeções e fiscalizações e, portanto, gostaríamos também de saber a sua opinião em relação a esta questão. Depois, quanto ao aumento de custo de vida, se para o abandono, falou há pouco na questão dos atos médico-veterinários, mas também se concorda que o custo da alimentação, é uma das matérias pela qual nos temos batido no Orçamento de Estado, é também a redução para a alimentação, se acha que também pode ser um fator que contribua para o abandono, assim como o facto de este ano só estarem previstos 13 milhões de euros e 13 milhões e 200 mil euros para a proteção animal, se não está a haver uma atualização, pelo menos à taxa de inflação, se também não pode prejudicar esse mesmo fator. Depois há aqui algumas questões como a esterilização obrigatória, se continua, com a boa tolerância do Sr. Presidente, vou mesmo só concluir, se continua de facto a achar que esta medida temporária poderia ser uma solução à esterilização obrigatória, incluindo das matilhas, porque não existindo parque de matilhas em todos os centros de recolha oficial e não existindo outra medida, porque não nos parece que o abate seja a solução, se não deveríamos de facto estar a esterilizar as matilhas de rua para evitar mais nascimentos. Muito obrigada.